Sou o Dr. Marco Azato, diretor do Hipnose Médica BR, e nesse vídeo vou comentar aqui um artigo bem interessante da Folha de São Paulo, falando sobre o Brasil vivendo a segunda pandemia na saúde mental, com multidão de deprimidos e ansiosos. Suicídios sobem sem parar, segundo o DataSUS, e matam mais do que acidente de moto, na contramão do resto do mundo. Eu vou deixar o link para esse artigo da Folha de São Paulo aqui na descrição do vídeo. É bem interessante, vale a pena você dar uma lida. Total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou cerca de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, segundo o DataSUS, sem considerar a subnotificação. Então as mortes por suicídio estão superando as mortes por acidente de moto ou por HIV. Esse aumento no suicídio segue a tendência da América Latina. Isso pode ser atribuído à piora da pobreza, desigualdade, exposição a situações de violência e ineficiência de plano de prevenção. O Rio Grande do Sul ocupa sempre o topo do ranking brasileiro de suicídio, por motivos que até o Comitê Estadual de Prevenção do Suicídio tem dificuldade de entender. As hipóteses passam pela cultura herdada da colonização alemã. No Sul, saúde mental é vista como besteira, como se a pessoa não quisesse trabalhar. Essa visão de saúde mental ser vista como besteira, depressão ser vista como besteira, isso aí não é só no Rio Grande do Sul, isso é basicamente no Brasil inteiro. Pode ter algumas regiões que são piores, mas de modo geral, o Brasil ainda tem essa visão e isso atrapalha muito o tratamento. Os motivos são complexos e múltiplos, mas a coisa mais perigosa que tem é quando a pessoa diz cansei, aí tem que correr, afirma o psiquiatra. Nesse caso, quando ele diz cansei, provavelmente ele quer dizer que a pessoa desistiu da vida, que a pessoa não tem mais esperança de nada. Aí a situação está bem crítica mesmo. Ele descreve o ato como ponto final dos 6 Ds: desesperança, depressão, desemprego, desamor, desamparo e desespero. Então são 6 fatores bem relacionados ao problema do suicídio. E prevenir o suicídio, então, é prevenir o sofrimento mental em suas diversas formas, e não são poucas. Um levantamento da OMS em 2017 apontou o Brasil como o maior índice de ansiosos do mundo, 18 milhões de pessoas, e terceiro maior em depressivos, próximo dos Estados Unidos e Austrália. Isso foi em 2017. Tem outra pesquisa mais recente, em 2022, que fala que os casos de depressão aumentaram muito. Aumentaram de 9,6% para 13,5%. A Associação Brasileira de Psiquiatria cita que 1/4 da população teve ou terá depressão ao longo da vida. Então a depressão é um problema cada vez maior e a pandemia pode ter contribuído com isso, porque foram muitas mudanças em pouco tempo e as pessoas podem reagir a essas mudanças de uma forma negativa, podem desenvolver ansiedade, depressão ou outras doenças. Estamos saindo da pandemia de coronavírus e entrando numa pandemia de saúde mental, diz Nogueira. No auge da Covid, nós íamos atender os pacientes em casa e eles diziam: doutor, pelo amor de Deus, abram os bares, porque aí pelo menos paramos de beber quando eles fecham. Os serviços de saúde mental também fecharam durante a pandemia, o que reprimiu a demanda e fez os pacientes em crise aumentarem. Fala que no serviço que atendia 3 mil pacientes por mês, isso aí virou 14 mil pacientes, incluindo mais mulheres e pessoas de classe média. Acredita-se que o consumo de álcool aumentou durante a pandemia. Isso aí piora problemas como ansiedade, depressão e talvez o suicídio também. Ele cita também a população indígena. A população indígena carrega o triplo da taxa de suicídios brasileira, diretamente relacionada, entre outros fatores, ao alcoolismo. Além dos indígenas, outros estratos que acendem alerta são policiais e pessoas LGBTQIA+. A chance de um jovem desse segundo grupo ter um transtorno mental é 3 vezes maior para a ansiedade, 2 vezes maior para a depressão e 5 vezes maior para estresse pós-traumático, segundo estudo feito em escolas de São Paulo e Porto Alegre em 2019. Outro grupo também que tem sofrido muito com problemas como depressão e suicídio são os médicos. Os adolescentes e jovens adultos em geral são agora a maior preocupação no país e no mundo, com índices de morte autoprovocadas disparando acima da média. Então os suicídios de adolescentes e jovens adultos estão aumentando bastante e isso é muito preocupante. A depressão
na população jovem está aumentando muito e isso precisa ser tratado urgentemente. A organização bate na tecla de que o suicídio é prevenível, recomendando 4 diretrizes principais aos países: dificultar o acesso aos principais métodos utilizados, qualificar o trabalho da mídia para que neutralize relatos e enfatize histórias de superação, expandir e fortalecer os serviços de saúde mental para identificar casos precoces e trabalhar habilidades socioemocionais nos espaços de ensino. Eu acho que tudo isso aí é válido, mas uma coisa muito importante é tratar ansiedade e depressão, tratar as doenças emocionais que podem estar relacionadas com isso, que podem ser a causa disso tudo. E tem vários tipos de tratamento, tem tratamento com medicação, tem várias terapias e tem hipnose médica, que na minha opinião é uma das melhores opções de tratamento. Isso aqui é uma outra coisa muito importante, sinais importantes de alerta. Fique atento se alguém próximo de você mostrar falta de esperança ou muita preocupação com a sua própria morte, expressar ideias ou intenções suicidas, se isolar de suas atividades sociais e cortar o contato com outras pessoas. Além disso, perder o emprego, sofrer discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, sofrer agressões psicológicas ou físicas, diminuir práticas de autocuidado. Então a depressão é um problema muito sério, a depressão está relacionada com muito sofrimento e no caso mais extremos, com suicídio, e a depressão precisa de tratamento. Se você acha que você tem depressão, procura ajuda. Se você conhece alguém que está com depressão, ajuda essa pessoa a se tratar, orienta ela a se tratar, incentiva ela a se tratar. Não fica esperando a depressão se resolver sozinha. Quanto mais cedo você buscar tratamento, melhor para você. E a hipnose médica é uma excelente opção de tratamento. A hipnose médica tem resultados muito bons. A hipnose médica pode ter resultados rápidos. A hipnose médica é um tratamento seguro e a hipnose médica não usa medicamentos. Ela já ajudou milhões de pessoas no mundo todo e também pode te ajudar. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, manda uma mensagem para a gente. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até mais.